E aí, galera, começando o Drumete completo com nossos amigos aqui, com um convidado mais do que especial. Dá um alô primeiramente aí pro nosso companheiro Vinícius Amaral, um abraço aí pro nosso diretor Clovinho, pro nosso vice-diretor Lomeu e, claro, né, dar uma saudação aí pro nosso capitão aí, Capitão Reis. Manda um alô pra galera. Alô, galera. Primeiramente, agradecer aí vocês aí pelo convite, tá? Uma honra estar aqui. E obrigado a todos aí que estão nos assistindo aí. E vamos lá, vamos trocar ideia, vamos pro bate-papo produtivo. Show de bola, show de bola. Agora fala pra gente aqui, capitão, como é que foi antes do capitão? Né? Como é que foi lá, cria de Austin? Cria de Austin, né? Isso aí. E aí, conta pra gente essa trajetória, essa carreira. Olha, amigo, então foi uma trajetória muito longa, né? A gente passou por diversas coisas, todas aquelas dificuldades que a gente já conhece, morar na Baixada, pobre, preto, enfim. Sem muitas oportunidades na vida, mas tivemos a sorte, fomos abençoados de conseguir agarrar as poucas oportunidades que tivemos. Fui camelô, servente pedreiro, enfim, trabalhei diversas coisas aí. Eu fui praça da Marinha, né? Fiquei por 5 anos e posteriormente aí tive a sorte aí, o Papai do Céu me abençoou de entrar aí pra Polícia Militar, onde eu tô até hoje. Ah, cara, bacana. E como é que foi assim esse período de ali, você estudou aonde em Austin? Como é que foi essa vivência na tua infância ali, adolescência? Porque as pessoas às vezes vê muita gente assim na trajetória, pô, o cara hoje é capitão da polícia, mas ele batalhou, ele ralou pra chegar. Eu sei que você é filho de mãe solteira, não é isso? Sim, sim. Então, conta um pouquinho pra gente dessa dificuldade. Então, estudei minha vida inteira, escolas públicas, na rede pública municipal de Nova Iguaçu, estudei no Colégio Altair Pimenta de Moraes, bem lá dentro ali, próximo ali ao cemitério de Carlos Sampaio, estudei no Colégio Valfredo e posteriormente fiz o ensino médio, né, na época ainda tinha o 2º grau, no Monteiro Lobato, em Nova Iguaçu. E foi uma vida muito difícil, na época era difícil inclusive até conseguir um material didático, uma mochila para ir para a escola, um uniforme bacana, né? A gente não tinha acesso a essas coisas, o próprio transporte era muito precário, mas o importante, o ensinamento que eu tive da minha família, sobretudo da minha mãe, minha irmã, meus amigos próximos, era que o grande objeto de transformação social de quem nasce num local com poucas oportunidades é a educação. E graças a Deus me apeguei a isso e consegui chegar até aqui onde eu estou hoje. Isso aí é um grande exemplo, né, de transformação. A gente sempre faz aquele laboratório do convidado antes de... Aquela fofoquinha, né, descobrir um pouco da vida, da trajetória. E a gente vê e fica muito feliz de estar podendo contar seu exemplo aqui. A educação é o que transforma. E também ser formado em Direito, também em Segurança Pública, que tem totalmente a ver. E eu acho bacana isso. Né? Porque muitas pessoas têm preconceito com a polícia, que acham que a polícia só vai resolver ali na rua, no conflito, e não. Tem toda uma política por trás disso, tem toda uma organização, um estudo, né? E você cada vez mostra que você está preparado para estar atuando nessa parte, né? Isso que o Baltar falou é fundamental, porque a gente precisa da polícia, né, cara? O tempo todo. Claro. Das coisas mais básicas até as coisas mais complexas. E o ideal, né, é que tirar esse estigma de que o policial é um cara que só tá ali para resolver problema na violência, ou que a polícia militar foi a última opção do cara, e não tem nada a ver, né? Muita gente que opta por uma carreira acadêmica e faz aquilo por vocação mesmo, porque gosta, né? Ah, sim, com certeza. Eu posso dizer uma coisa. Eu entrei pra Polícia Militar por vocação. Desde moleque, aquela brincadeira, polícia e ladrão, era muito bacana. Inclusive, quando eu fiz a prova pra polícia, eu consegui ser aprovado em outros concursos, né? Pra Casa da Moeda, Guarda Portuária Federal. Inclusive, o salário era bem maior, muito mais atraente, mas aquela coisa no coração, né? Eu falei, eu quero ser policial militar, quero saber como é que quero fazer alguma coisa pela sociedade, quero correr atrás de bandido, aquela vibração, né? Que eu acho que no primeiro momento é o que todo policial tem que ter. Não, muito bom. E bom você ter entrado nessa parte. Antes de eu fazer essa pergunta, que a gente vai já chegar já nessa... A gente sabe que o Capitão Reis teve uma grande atuação nessa questão do policiamento comunitário, mas antes eu queria pedir um intervalo rapidinho pra rapaziada aqui, pra gente falar do Boteco Resenhando. É um boteco lá em Queimados, lá na Pedro Jorge, que assim... uma receptividade maravilhosa, a galera que gosta de ver um futebolzinho, vários telões maneiros, o atendimento lá do macarrão da Fernanda de primeiríssima qualidade, e o Lomeu tá se tremendo já ali quando eu menciono o bolinho de costela, o bolinho de feijoada, Baltar também aqui. Muito bom. Então assim, realmente quem quer curtir essa experiência, vai lá no Resenhando, porque
Clovinho não conhecia o Resenhando até começar o podcast. Opa! Não conhecia. Depois do podcast, ele mora lá agora. 2 vezes da semana ele tá lá. Não só ele, como uma galera que eu já Mas quando sei ele que tá manda lá um bolinho direto. pra mim de Uber, aí ele chega lá em casa, mas agradecer realmente a galera do Resenhando, porque são parceiríssimos nossos aqui e um lugar pra você se divertir com a tua família. Domingo lá não ficou muito legal não, pra quem foi, né? Aconteceu um negócio meio chato, lá no Morumbi. É mesmo? Aí não ficou muito legal o pessoal que foi lá, mas né, não deixou de ser bem atendido, isso que importa. Mas eu queria falar essa parte da polícia comunitária, mas eu queria fazer um adendo rápido aqui, que essa coisa da patente é muito curiosa, né? Eu fui do CPOR e quando eu cheguei lá, tinha o Capitão Roberto, né? E essa coisa é mutável, né? Porque chegavam os moleques do ano anterior, pô, mané, Tenente Roberto tá aí? Aí você, pô, Tenente Roberto, parece que tá falando de outra pessoa, né? Aí você tem essa coisa do Capitão Reis e o Capitão é uma patente que ainda fica um tempo bom, né? Eu já tô 8 anos. E daqui a pouco já vai virar Major Reis e Deus quiser. E pra política isso é curioso, né? Porque você vai... a gente viu já isso lá na nossa cidade mesmo, tem um político assim que já foi major, Foi né? major, hoje tenente coronel. Hoje é tenente coronel. A gente lembra dele da época de tenente também, que ele se envolvia com futebol e tal. E você... politicamente você usa essa alcunha, né, de Capitão Reis e tal, e quando virar Major Reis, você vai conseguir Major Reis, né? Vai Major Reis, né? Mas talvez, quem sabe, né? Vocês conseguem Às vezes garra o capitão aí, ali, né? Fica capitão. A gente tem tantos capitães aí que estão direto, né? A gente tem, Capitão Gancho, Capitão Caveira, Capitão América. Os caras são capitães aí, eternamente, pô. Quem sabe aí, o Capitão Reis é mais um aí. Placar aí, Capitão Eterno. Mas é legal essa parada de mudar, né, o nome, né? Você tem que, de repente, mudar o conceito, né? Mudar a tua arte, as coisas. Sim, há tanto tempo capitão. Depois eu tava olhando lá, eu já era capitão no batalhão. Quando chegou um garoto lá, aspira, né? E eu, capitão já, com um certo tempo já de capitão, e hoje ele é capitão também. Eu falei, não vou ser promovido, não? Pô, lá no CPR tinha 2 caras que o pessoal chamava de Cajor. Porque não sei como é que é na polícia, mas no exército você fica muito tempo como capitão, mas muito mesmo. Porque tenente você sai rapidinho, segundo, primeiro ponto, sai capitão. Só que pra tu ir a major, maluco, é uma eternidade. Mas enfim, entrando já nessa parte militar da coisa, a gente falou um pouco antes aqui da imagem que a gente tinha da polícia, né? E aí veio aquela onda do policiamento comunitário. E a gente mencionou aqui em off a experiência da Rocinha com o Major Edson, que foi um cara que passou por tudo aquilo, que eu não vou aqui julgar, que eu não tenho ferramenta pra isso. Mas uma coisa muito legal que eu descobri dessa experiência na Rocinha é que é unânime que mudou a vida do local. Não vou dizer que acabou com isso, com aquilo, mas mudou a rotina. Tipo assim, mototáxi, eleição. E a gente viu ali, cara, assim, é muito difícil, cara. Mas é possível tu fazer um policiamento comunitário pro morador saber, não, aquele ali é o cabo fulano, aquele ali é o soldado. Não, eu sei quem tá todo dia aqui. E você viveu isso. Você comandou o Segurança Presente lá em Auschwitz, que é um programa que tem essa finalidade também de estar mais próximo ali. A gente queria que você falasse sobre essa mudança de abordagem, né? E quanto isso dá resultado na ponta, né? Então, sobre o policiamento comunitário, muita gente acha que é uma coisa nova, né? Uma coisa que surgiu com as UPPs, mas na verdade são um projeto, tá? Que surgiu com Carlos Magno Nazaré Cerqueira, primeiro secretário de Polícia Militar, isso, salvo engano, em 1993. Isso tem muito tempo. Perdão, 83. 40 anos. 40 anos. E hoje a gente vê a aplicabilidade de uma teoria, de uma possibilidade, né, de uma criação, aquela gênese lá, aquele embrião que o coronel Cerqueira trouxe, plantou na Polícia Militar. Hoje a gente vê ela sendo aplicada. Infelizmente, por diversos motivos, por falta de investimento estatal em outras questões, não deu certo. Mas a gente sabe, a polícia de proximidade é o futuro. A polícia de proximidade, o acolhimento ao cidadão, muitas vezes, o cidadão que está em situação de vulnerabilidade, que ele não tem contato com a saúde, com a educação, com o saneamento básico. E a polícia militar, infelizmente, é aquilo que resta. Eu acredito no modelo de polícia de proximidade, eu acredito que deva ser aprimorado, não abandonado, mas sim aperfeiçoado. Eu vejo muito, o capitão, essa questão da polícia também abandonada. Quando você falou essa parte do abandono, a gente não pode ser injusto com a polícia. Sim. Quando você faz uma política de aproximação na comunidade e você só entra com a força policial.
né? Você vê uma transformação na comunidade, mas o policial ele não é o agente de tudo. Ele não está ali para resolver todas as mazelas e os problemas do governo, né? E isso acontece muito. E hoje, com a globalização, né, você vê a mídia, qualquer celular já filma e tira algo de contexto, e já cria um rebuliço, e às vezes você pega um policial que está ali num momento de puro estresse, num ápice, né, psicológico, e só tem ele. Não tem um assistente social, porque não entra, não tem um agente de saúde, não tem outros agentes. É porque o policial, ele é o conflito, ele usa arma, ele precisa manter a segurança. Mas ele é um agente do Estado tão quanto um assistente social, tão quanto um agente comunitário de saúde que vai lá para ver se aquela criança que recebe benefício tomou a vacina. Mas aí ele não é julgado porque ele não foi lá para ver a vacina. Mas o policial é julgado e o policial está lá, não deixa de estar, né? E assim, e comentando um pouco sobre a questão da polícia comunitária, eu dei como eu te disse, a gente faz aquele laboratório. Sim. E você está de parabéns pelo serviço prestado. A gente viu, né, números e viu algumas questões muito boas em relação à sua gestão na segurança, né, presente. E até queria te perguntar depois como é que foi para você, deixou um saudosismo sair? Porque quando a gente vê assim, uns números, assim, uma movimentação boa, tava gostando de fazer esse trabalho, né? Fala um pouquinho pra gente dessa parte. Olha, meu amigo, comandar ali Ausch era um sonho. Eu me lembro quando eu entrei pra polícia, conversando com um amigo meu, ele falou assim, pô, mas vai à polícia? Eu falei, vou. Eu falei, vou dizer uma coisa pra você. Henrique é o nome desse meu amigo, hein? Eu falei, olha, um dia eu vou voltar aqui e vou comandar Ausch. Ele falou, a gente nem sonhava em segurança presente. Entrei na Polícia Militar em 2006. E quando chegou em 2019, quando falaram que ia inaugurar o segurança presente em Ausch, e eu ter tido a honra de ser convidado, eu falei, caramba, é a realização de um sonho. É como se fosse um jogador de futebol que sempre torceu pelo aquele time no coração, o meu, o Flamengo, e de repente ele ter aquela possibilidade de jogar lá e vestir a camisa 10 do time de coração. Então, comandar ali o Ausch Presente, para mim, foi a realização de um sonho, e é óbvio. Tenho saudades, é claro. Ah, que bom, cara. Mas e você, assim, a gente sabe que contexto de Baixada Fluminense, né, de uns 6 anos talvez pra cá, 7, 8 anos pra cá, a realidade mudou, né? O policial, a atribuição dele em Queimados e Auschwitz até 2015 era uma, né? De 2015, 16 pra cá, muita gente se assustou, né? Eu conversava mais cedo aqui, amigos nossos, moradores da cidade, que não queriam acreditar que aquilo estava acontecendo, né? Quando o cara entrou numa determinada rua, foi abordado, tomou a famosa dura e ficou sem acreditar, porque é um choque, né, pra gente. E você, morador, você viveu a diferença de um policial até antes do poder paralelo se instalar mesmo com muito poder bélico e depois que isso já deflagra, né? Então, até um certo ponto era um tabu dentro da Polícia Militar, inclusive havia uma proibição, tá, em falar sobre a questão da migração do tráfico de drogas. Foi com a instalação das UPPs e fuga de marginais, sobretudo Baixada Fluminense, né? Hoje a gente verifica também ali pro lado da Costa Verde. Costa Verde. Uhum. E era um tabu falar sobre isso. Porém, hoje isso é inegável, que de fato houve essa migração do crime. E eu falo de Queimados, que era um local onde os policiais militares estavam acostumados com determinado tipo de ocorrência, aquela briga de marido e mulher, o desentendimento entre vizinhos, e de repente mudou. De repente tinha um cara de fuzil, tinha um cara de pistola, tinha um cara com a mochila, e com o policial militar que trabalha, que é habituado com aquele tipo de vivência profissional, ele simplesmente virar o seletor e falar assim, agora eu devo ser um policial militar preparado não só para atender a população, mas também para a guerra, para guerrear em prol dessa população, para defender a minha região. É muito difícil. Não, antes de passar pro Baltazinho, que eu sei que ele vai falar um negócio agora, isso me fez lembrar o pessoal que foi prender o Roberto Jefferson. Pegaram o pessoal que era burocrata e o Roberto Jefferson tá com a granada em cima dos caras, tiro. E a menina, coitada, parece que nunca tinha ido pra uma parada dessa, assim, era uma... Não, isso foi loucura. É exatamente isso, é você pegar um cara, mandar ele pra rua, como se ele fosse, igual você falou, como se ele fosse separar uma briga de criança na porta da escola e de repente ele tá encarando o cara com a ponto .30. Olha, mas eu vou dizer uma coisa, ser policial é isso aí, é sempre, não vou estar preparado pro imprevisível. É uma coisa, chega a ser meio paradoxal, né? Como eu vou estar preparado para aquilo que é imprevisível? Mas tem que tentar, né? Essa é a natureza do serviço. Hoje uma guarnição aí de uma equipe de Maria Penha, ou uma equipe do Proerd, e o cara tá lá com sua viatura, lá fardado, sua pistola, e de repente no meio do caminho, ele pode se deparar com um roubo de carga, com um roubo a banco, e o cara precisa virar o seletor.
E naquele momento, de um policial militar, muitas vezes administrativo, que exerce papel burocrático, trabalha no rancho, ele tem que se tornar um homem de guerra. Exato. Porque é isso que ele tem que ser. E sem muita margem para erro. E isso é o que vai determinar a sobrevivência dele. Então ele precisa, é necessário. E tem que pensar que são pessoas, né? Um pai de família, uma mãe de família, é um filho ali. A pessoa também na hora muda, que você falou, tá ali, pô, entrei pra polícia, já tenho uma vida perigosa, mas minha vida tá aqui tranquila. E aquilo que eu já me temia que acontecesse com o meu plantão, tá acontecendo. A gente pode até levar um pouco pro lado cômico, é aquele áudio que todo mundo já deve ter. Esse é muito bom. Eu tive que lembrar desse áudio, Qual? que é a polícia lá no Nordeste, que o policial, ele tá no... O policial tá na Patamo, né, sozinho. Aí ele recebe o rádio, né? Aí no áudio escuta aquele radinho falhando da patrulha, central, né? chamando da ele. central, chamando todas as viaturas para ir no Banco do Brasil sendo assaltado. Acho que é 12 sujeitos totalmente armados e periculosos. Aí o cara pega assim e fala, e eu vou lá, sozinho, com essa única vida que Deus me deu, com essa 32 que tá aqui na minha cintura, sozinho. Me desculpa, mas não vou não, minha senhora. Então assim, mas é isso que você tá falando de uma forma de piada, uma comédia, mas é a realidade do policial hoje, principalmente no Brasil, né, cara? Pois é, mas muitas vezes o que acontece? O policial militar, quando isso acontece, muitas vezes ele não tem nenhum chamado de rádio, não tem nenhuma oportunidade de definir eu vou lá ou não. Até porque ele tem um dever de ir. Isso. Mas muitas vezes esse problema vem até ele. Muitas vezes ele tá lá dirigindo, daqui a pouco... Vou dar um exemplo. Muita gente deve lembrar aí daquela situação que aconteceu ali próximo ao túnel da Rocinha, onde aquele bonde do NEM estava atravessando. E os policiais estavam passando lá na viatura, se deslocando, talvez, indo por área de rendição. A hora errada, no lugar errado. De repente, caraca, uma van cheio de vagabundo bateu de frente com o bonde. E é o que eu te falei. É igual tem que estar preparado. O cara tem que morfar e virar um guerreiro. Ativa, vira o seletor, modo combatente, modo sobrevivência, vai com tudo e vai pra dentro. Porque... E mudando um pouquinho agora o assunto, capitão, não sei se é interessante muito na vida de todo mundo, e aproveitar e falar aqui um pouquinho de um parceiro nosso, que é o Descobrindo Inglês, que é o curso de inglês. Não sei se você fala outra língua, fala inglês ou algo do tipo. Para a política é muito bom, né? Futuramente, vai saber onde amanhã você pode estar falando de segurança pública. Porque o fazer inglês é isso. Fazer inglês é você pensar além, entendeu? E o Descobrindo Inglês, ele é feito para isso. Ele entra dentro da sua correria do dia a dia, ele é totalmente online, são professores voltados para o que você gosta, entendeu? Dando um exemplo, ele vai pegar e vai usar séries que você gosta, vai falar sobre, enfim, tudo que você gosta, músico, banda, vai trabalhar essa vivência para você, quando perceber, já vai estar falando inglês. E ele é muito bom também para fazer um laboratório. Eu preciso falar inglês porque eu tenho que fazer vou para um congresso. Eu tenho que fazer um curso agora que eu tenho que falar um pouco de inglês. Ele trabalha esse projeto contigo, te deixa preparado para cumprir com a sua meta. Então, assim, bacana. E para todo mundo que está nos assistindo, 10% de desconto em todas as mensalidades. Opa! Tá? É só clicar no QR Code aí na tela. E quero mandar um alô pro Ellison, mandar um alô pra minha professora também, pra Alexia, que eu, domingo agora, pela primeira vez, eu me senti menos excluído do mundo no inglês. Eu tava vendo futebol americano, a repórter entrou na beira do campo, eu não conseguia entender tudo que ela falou. Mas antes eu não entendia nada. Eu tô uns 2 meses já no curso, quase uns 3 meses. E eu não tenho objetivo de pegar diploma, não preciso de pra nada. Eu quero ir aprender mesmo, eu quero me sentir funcional, né? menos excluído, porque eu gosto muito de futebol americano, eu gosto de NBA, e às vezes, mesmo que tenha escrito ali a tradução, não é a mesma coisa do que você entender. E aí, cara, pela primeira vez eu consegui... Não entendi tudo que a repórter falou, mas peguei boa parte, então já tô me sentindo... Mas já sentiu aquele gostinho muito ali mais de animado, liberdade, porque realmente, cara, é uma situação de exclusão, você se sente excluído mesmo, você se sente fora do processo. O inglês é necessário. Exato. Um abraço aí, Ellison, um abraço aí, Descobrindo Inglês, tamo junto. Capitão, infelizmente entrar num assunto que eu acho que não deveria ser um assunto tratado em pleno século XXI, mas a gente está sempre tratando dele, acho que já até imagino o que eu vou falar, né? Que é sobre o racismo. Sim. Né? E queria muito que você desse sua opinião, não só como capitão, né? Mas como um cidadão brasileiro, as vivências e o que você tem visto. Eu acho assim, eu de certa forma, já abrindo até um anexo aqui na pergunta, que eu fico satisfeito quando vejo aquela madame de Copacabana sendo presa no ato, quando desrespeita uma pessoa, é extremamente racista e ela acha que vai ser intocável porque ela tem dinheiro, é branco, algo do tipo, e na hora a
polícia mostra que isso não é verdade. Cumpre-se a lei. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre sua vivência, sobre o que você tem achado sobre esses movimentos. Olha, hoje em dia é um movimento do pessoal da direita que há uma tendência a enxergar o racismo como mimimi. E há uma tendência do pessoal da esquerda a supervalorizar e superdimensionar a questão do racismo, transformar tudo em racismo. Eu te digo que não é nenhuma coisa nem outra, acho que a lei deve ser cumprida. Agora, quando vem uma pessoa e diz que uma piada, uma coisa que todo mundo deveria rir, deveria ser legal, deveria ser divertido, tem um cunho racista e essa piada vem ofender outra pessoa, eu digo uma coisa, né? Isso não tem graça. Não tem. Isso é racismo. E muitas vezes os pais ensinam aos filhos em casa, ninguém nasce racista. A pessoa é ensinada a ser racista. E eu digo uma coisa, se não houver uma conscientização da sociedade, um engajamento de todos os setores, seja o setor público, setor privado, a parte política, uma campanha dentro das escolas, sobretudo nas escolas, contra o racismo, eu te digo que isso nunca vai acabar. Nunca. E dentro da polícia, já aconteceu? Porque já tem aquela coisa da hierarquia, né? Do militarismo. Sim. E tem algum episódio assim que você presenciou, tanto pro lado ruim como pro lado bom, né? De algum ensinamento nessa área? Olha, eu digo uma coisa. É só analisar, né? Poucos oficiais são negros. Isso é fato. Mas eu não vou dizer uma história minha, não. Eu vou contar a história desse coronel que eu te falei, Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que foi aquele que, de fato, o cara que deu a gênese. Né? Inclusive o PROERD foi ele que trouxe para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi o primeiro país latino-americano a ter o PROERD aqui, que é o Programa de Combate à Resistência às Drogas. O que acontece? Ele foi o primeiro colocado da turma dele. O primeiro colocado tinha a prerrogativa de não ser aspirante, ser direto segundo tenente. Porém, lá nas notas, em notas absolutas, né? Existe o conceito que é uma nota de comportamento. E ele era negro. O que acontece? Deram a ele uma nota tão baixa de comportamento que ele não se tornou mais o primeiro. E era o segundo. E aquilo gerou uma insatisfação dentro da turma. E o que se tornou o primeiro colocado virou e falou o seguinte: olha, eu não mereço. O primeiro colocado é ele. E foi lá, junto com o corpo de oficiais lá, coronéis, majores, e falou: olha, tem que mudar e abaixar minha nota de comportamento. Porque ele é o primeiro colocado, ele merece. Porra, então, eu digo uma coisa, correto, né? O racismo, ele existe. Sempre existiu e infelizmente ainda existe. A gente tem que lutar para extirpar ele da sociedade. A gente a gente é de uma geração próxima, né? E a gente pegou TV Manchete, pegamos, né? Tudo, a gente pegou Sim. essa fase toda, né? E os nossos pais, né? A gente cresceu com a cultura de escutar piadas que hoje em dia a gente sabe que não são certas, como você colocou, que agridem alguém, era piada de mulher, piada de negro, piada de gay, e sempre voltando para uma minoria para querer, né? Reduzir aquela minoria. Você viu o próprio futebol. Como era normal você fazer xingamentos de cunho racista na frente da TV? Eu cresci vendo... Homofóbico. Eu cresci vendo aquilo sem ninguém fazer careta. Então, assim, nós tivemos a consciência de estudar, de crescer, de aprender que isso era errado e não repercutir. E hoje isso é colocado, né? Que a lei se cumpra. Essa frase é ótima nesse quesito. E a gente está tranquilo. Mas tem gente que não consegue aceitar. Parece que é um revanchismo, né? Acabou-se os bons tempos, que na verdade foi bom para quem? Não, né? eu ia falar, e o que mais atrasa a gente é essa coisa de, cara, mas sempre foi assim. Uma vez eu conversei tava tendo um debate sem mínimo, eu falei pro cara, cara, a vida inteira eu fiz xingamentos de cunho sexista com o tricolor. A vida inteira. Aí teve um dia, cara, que ninguém me falou. Eu tenho amigas pra caramba que são gays, tenho amigos gays, amigas lésbicas, muitos. E aí um dia eu fiquei pensando assim, cara, será que pra eu ofender uma pessoa, eu tô falando que ela é mulher? O pior xingamento que um atleticano pode fazer por um cruzeirense é chamar ele de Maria. É o pior xingamento que o atleticano encontrou pra xingar um um cruzeirense. É chamar o cara de Maria. Aí um dia eu falei pra um cara que eu nem mais... Ah, negócio falou, é mimimi, pô. Todo mundo sempre chamou o tricolor de não sei o quê. E nunca falei, cara, eu também chamei. Sim. Mas teve um belo dia que eu falei, eu tô com uma amiga minha mulher do meu lado no estádio e tô xingando o cara dizendo que ele é uma mulher. Isso, aí a perpetuação. Mas sempre foi assim, pô, mas tá, não é... Também se prendia gente em tronco e dava chicotada.
Mulher também não podia dirigir. Mulher não podia falar. Antigamente não podia falar. Podia trabalhar, o tempo muda. Então, que bom. E eu falei pros caras, cara, que bom que não é mais assim. E quem não entender isso é a história da barata com o dinossauro. Já escutei esse paradoxo, né? Tu quer ser uma barata ou quer ser um dinossauro? Aí o cara vai escolher o dinossauro, né? Só que a primeira merda que deu o dinossauro foi embora. E a barata tá aí até hoje. Sobreviveu. Ela sobreviveu. Pô, não essa adianta, foi boa, você velho. às vezes é muito bom agora, outubro de 2023, mas às vezes em novembro acontece uma novidade e você passa a ser um ninguém. Tu pode virar pó. Se não estiver preparado pra se adequarem às coisas novas que vem acontecendo. E a sociedade está em constante mudança, né? Eu acho que... E para melhor, na minha opinião, em alguns pontos. Para pior, mas eu digo em relação comportamental, em relação ao cunho sexista, fim da homofobia. Homofobia era uma coisa que na minha época eu fui ensinado a ser homofóbico. Todo mundo. Sim, pô. A maioria da gente é. E, pô, eu ia ficar lá com português, claro, porque aquele cara lá, o viadinho, era o viadinho da rua, era isso, era aquilo. Era normal quando a gente, numa briga, como crianças, né? Na nossa época, ainda muito jovem, eu sou mais velho que vocês, obviamente, mas fala assim, caraca lá, viado, isso, aquilo. E hoje em dia a gente já fala assim, peraí. Aquilo ali é uma condição dele, é uma opção, orientação, enfim, dele. E aquilo não me faz nem melhor nem pior. Entendeu? Assim como é tão ofensivo ofender um homossexual, chamar ele de viado, viadinho, assim como se chama de, ou como negro, se chama de macaco. Se eu não gosto, se aquilo faz mal pra mim, pra que eu vou causar esse mal que eu não quero pra mim, pro outro? Então esse é o princípio, né? Não, cara, essa parte me incomoda muito. A pessoa fala assim, igual eu tô dando um exemplo aqui. Se você falasse assim, pô, cara, eu não gostaria que me chamasse de capitão. Irmão, pra que eu vou te chamar de capitão? Pois é, né? Você não quer, porra. Aí a Dilma sentou lá e falou assim, eu quero que me chamem de presidenta. Não, eu vou chamar com porque eu quero. Às vezes você não precisa nem falar nada, você não precisa chamar de nada, mas isso não precisa virar um debate. Ela só quis, tu quis, você, por exemplo, você amanhã você virou major. Mas você quer que continue te chamando de capitão. Pô, pra que eu vou te chamar de major, cara? Só pra te irritar, entendeu? Só pra te... Pois é, né, cara? E assim, a gente pega muito, infelizmente, essa cultura, só pra gente já acabar com essa parte, essa cultura da irritabilidade, né? Hoje você tem muitas pessoas que, infelizmente, ganham dinheiro através de ganhar ibope, irritando, falando besteira. A exposição, né? A exposição, falando assim, fulano tá me devendo tanto, e começa a falar do fulano, que é uma pessoa que é uma celebridade maior, para tentar alguma coisa. Isso vai criando uma coisa muito, muito ruim dentro dessa narrativa. E só para terminar também, capitão dessa parte, você é um paizão também, né? Eu esqueci de comentar. Sim, então 3 filhos. Tem 3 filhos, eu parei no segundo, graças a Deus. Não, já dá pra chorar e sorrir, mas tem uma família muito linda, casado com a doutora Camila, né? Manda um beijão aí, já aproveita. Um beijo aí, minha esposa, meus filhos aí que estão lá em casa me esperando. Isso aí. E sobre esse futuro que você tá pensando pra eles também, exatamente, né, cara? E é muito legal ver você com uma consciência dessa, porque eu tenho um casal, cara, e a gente se preocupa muito como é que vai estar o tempo daqui a pouco. E muito provavelmente os seus filhos, por receberem essa educação, não vão reproduzir aquilo que a gente reproduziu por ter recebido da geração anterior isso tudo, né, cara? Já vai crescer natural. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Certo dia a gente jantando assim, eu tava lá com a minha filha, minha esposa, meu filhinho pequeno, e eu falei o seguinte, olha, eu vou colocar agora minha filha em xeque, agora ver o que ela tá aprendendo na escola. O paizão sabe de tudo, né? Vambora. Aí eu cheguei e perguntei pra ela, filha, o que você acha do casamento de 2 pessoas do mesmo sexo? Falei, mas como assim, pai? Eu pensei, acho que ela não entendeu a pergunta, né? Eu falei, não, uma mulher e uma mulher morarem junto, 2 homens morarem junto. Ela falou, mas como assim, pai? Que eu... Não tô entendendo a pergunta, mas o que eu tenho que achar? Não tenho que achar, quem tem que achar são eles que vão morar junto. Acabou ali, né? Acabou. Aí eu parei, pensei, eu falei, rapaz, não é que ela tem razão? O que eu tenho que achar disso? Quem tem que achar é quem tá mantendo aquela relação e não eu. Eu posso dizer que eu não me relacionaria com um homem. Não tenho vontade, não sinto atração. Agora, se você, se A, B, C, se meu irmão, se meu amigo quer se relacionar com homem e quer morar junto, cara, que sejam felizes, entendeu? Não, e tem aquela coisa de que não, como é que meu filho vai ver um casal gay se beijando? Cara, o seu filho também viu o casal hétero se beijando a vida toda e ele não vai ser hétero por causa disso, né?
o seu filho, e se fosse assim, era fácil. Se todo filho de casal hétero fosse hétero, e não tinha gay no mundo. Então não é porque o cara também é filho de um casal gay que ele vai ser gay também. Isso não tem nada a ver. Mas assim, isso é um debate que é muito mais... É isso que você falou, é o que sua filha falou. Às vezes a criança ensina muito mais a gente com simplicidade. Tipo assim, pai, o que eu tenho a ver, né? Se eles dois estão perfeito. Se eles estão felizes lá, mas enfim... Dando continuidade aqui, quero falar de outro parceiro nosso, que é a Academia GAN, que o Clovinho também é grande usuário. Ele fica bolado, só porque ele fica bolado, a gente fala todo dia agora disso. Que ele tá malhando tríceps, cara, aumentou até o tamanho já das roupas. Tá fortão? Tá fortão. Tá, pô. Tá. E, então, assim, a GAN é uma academia, pô, você deve conhecer lá em Queimados, uma academia muito bacana, conheço. completíssima. Aulas coletivas e musculação, tudo isso que a rapaziada gosta, cross, funcional. E... também com um atendimento muito bacana, que é o Alessandro, é o proprietário lá, é um cara muito engajado no esporte, produz um monte de evento lá na GAN, muito além da musculação e da academia. Ele tem um trabalho com a terceira idade lá, fantástico, cara, que a gente tem que trazer até o Alessandro de novo aqui para ele falar sobre esse projeto que ele tem lá, que é muito bacana, tá impactando muito a cidade. Então a galera que tá afim de, uma qualidade de vida, né, fazer um exercício regular, com frequência, procura lá a Academia GAN, porque, eu tenho certeza que você vai curtir. Eu tô prometendo ir, tô enrolando um pouco. O Clovinho já assumiu, já abraçou. Tá faltando eu e o Baltazinho para ir para lá, mas em breve nós vamos estar lá na GAN, porque realmente é necessário, né, cara? A gente tá muito exposto hoje a muita coisa, inclusive no quesito mental, né? Se a gente não tiver com um físico legal, não tiver realmente cuidando do corpo, a gente sente muito essa cobrança. Mas, Capitão Reis, dando continuidade aqui ao nosso papo, você foi candidato a deputado estadual na última eleição, né? Teve uma votação expressiva. Tinha sido candidato antes de alguma coisa ou não? Não, essa foi tua primeira eleição, né? Foi minha primeira eleição. E assim, muito bacana porque, como eu te falei, né? É curioso quando a gente vê um cara com a tua formação, né? A gente conversou com o Zaqueu uma época aqui também, assim. E são pessoas que experimentaram muitas coisas que a gente não viu, né, cara? Então, você veio pra política e tem feito essa transição. E eu queria saber de você, assim, quais os próximos passos, né? Você vislumbra, de repente, fora da eleição, tem aquele sonho de assumir um espaço, tem um sonho de ser um secretário, igual você foi em Austin, tem um sonho de ser um secretário de segurança. Eu penso vir de novo deputado estadual daqui a 3 anos, ou se o teu planejamento já passa por 2024 agora, se for estratégico, você não puder falar, não tem problema não. Mas se puder revelar para quem tá ouvindo, a galera quer saber, né? O teu público quer saber o que vai perpassar a tua estratégia de 24, né? É claro. Olha só. Se você perguntasse para mim em 2021, se em 2022 eu viria candidato, a minha resposta seria, olha, nunca pensei sobre isso. Se você perguntasse para mim, quando eu tinha 14 anos, se um dia eu seria oficial da Polícia Militar, eu diria, olha, mas não sei nem como é que faz uma prova para isso. E, na verdade, a vida nos leva a caminhos, né? Nos leva a caminhos. Onde, inclusive, cair e levantar faz parte desse processo de aprendizado. Eu digo o seguinte, quando eu era mais jovem, fiz a prova, tava lá, falei, vou fazer a prova, era servente pedreiro, vou fazer a prova para a Marinha do Brasil. Fiz, passei. Bacana. Agora eu fazer faculdade para o UERJ, fiz o vestibular, passei. Logo em seguida eu falei, olha, agora eu quero ser oficial da Polícia Militar. Fui lá, fiz o vestibular, UERJ de novo. Fiquei reprovado. E aí, desisti? Não. Ano seguinte, fui estudar 2 vezes mais e passei. Estou aqui até hoje. Em 2022 eu falei, olha, agora eu quero fazer algo mais pela população. Quero ser um parlamentar. E não consegui. Fui derrotado na eleição. Mas eu digo, acabou aí? Não. A gente levanta, sacode a poeira e vamos dar a volta por cima. 2024 é logo ali. São 2 possibilidades, ser vereador ou prefeito. Pode ser que eu venha, pode ser que eu não venha. A gente está recebendo convites, a gente está avaliando. Mas tenho vontade sim, quero continuar na vida política, quero continuar sendo candidato, se possível, se assim o povo decidir ser eleito, claro. Foi bacana ouvir ele falando isso, porque no início já falamos sobre um pouco disso, da sua vivência na rua, na polícia, esse tempo todo, essa experiência, e você querer cumprir com coisas que você viu que atrapalham a sociedade, com as mazelas, com os problemas, e que como policial não dá para fazer. Você tem que se tornar um parlamentar. E você teve uma votação expressiva da sua região, né? Quase 5 mil votos ali. Sim. E assim... falando assim, minimamente de política, a gente entende um pouquinho, né? E 5 mil votos na sua região para vereador ou prefeito, você já está com o caminho andado ali.
É trabalhar, arregaçar as mangas agora, a família cresceu, botar todo mundo pra rua. Aí, vambora. E a política tá mudando um pouco, né, cara? A gente viveu no Rio de Janeiro, especificamente, não nacional, né? A gente vem numa lógica nova de uns 3 anos pra cá, né? A gente tinha um grupo muito... Eu lembro que tinha um colega nosso, e não tô fazendo o juízo de valor ruim dele, não. O Herminho, um amigo nosso, que ele falava assim que os Pisciani, eles estavam no poder e eles permaneceriam no poder por muito tempo. E era a impressão que se tinha. De repente, vem uma enxurrada e leva todo mundo. Tô contando a história dos Pisciani, não demérito eles nem elogiando, mas é porque é verdade. Eles eram os caras que comandavam Sim, de fato. E de repente vem uma coisa tão... É muito novo, politicamente falando. 2018 pra cá, a lógica mudou muito também, né? Pô, as redes sociais e essa coisa que o Baltazinho falou mais cedo, de muita fake, muita exposição, né? A gente vê, assim, exemplos ruins, né? Às vezes o cara cria o veneno pra ele criar o antídoto. Às vezes o veneno nem existia, mas é essa coisa da narrativa, Exatamente. né? Isso mudou muito, né? Eu ainda digo uma coisa, né? Como policial militar, o que muitos dos eleitores esperavam que eu dissesse era: bandido tem que morrer, vamos matar aquela coisa, comunista. Olha, e eu digo que não. Eu digo que o político não está aí para causar polêmica, causar contenda. O político precisa cuidar do povo. Acho que no primeiro momento ele tem que entender das mazelas da população, entender como funciona o sistema político e o principal, entender qual a função dele como político, seja parlamentar ou seja o membro do executivo. Ele tem que estar lá para servir ao povo e não simplesmente para obter um benefício próprio. Perfeito, perfeito. E falando sobre essa parte de campanha, eu lembro que eu fui num evento, né, na época que eu morava em Petrópolis, até então era acho que deputado ainda, Vinícius Fará. Ele falou uma coisa que eu gravei, que ele começa falando, ele tinha acabado de ser muito bem votado, né? Lá em cima, se não me engano, ele é ex-prefeito de Três Rios. Acho que é Três Rios, Três Rios, isso. Fez um belíssimo trabalho lá. E ele pegou e falou assim: gente, eu tô pegando pra vocês aqui, ó, não é marqueteiro caro, não é galpão caro, equipe gigante, é isso aqui, ó. Ele pega e mostra assim: isso aqui que me ajudou a me eleger. Se você souber usar aí, ele ainda fala assim, essa ferramenta aqui, você vai conseguir se eleger. Então, assim, há 10 anos atrás, bota até 8 se você quiser, isso não era uma realidade ainda. Hoje você consegue montar uma central, você vê inúmeras investigações aí, sim, de controle e tal, você monta uma central numa sala do tamanho daqui do podcast, com 30 pessoas ali, filho, mandando WhatsApp, Facebook, falando e tudo, né? Então, assim, isso se mudou a política hoje em dia e se perdeu muito dessa credibilidade e dessa verdade que você colocou aqui, que é o quê? Tá ali com a população. Claro. Tá vivendo com a população na pele ali, resolvendo o problema e abraçando, né? Porque hoje tem muito empresário que vira candidato. Claro. Só para ganhar e manter os seus negócios acontecendo. E vai lá e dá um abracinho e fala assim: tô por você, pô. Aquela rua ali eu vou asfaltar, pode ficar tranquilo. E vai tocar a vida dele, entendeu? A gente consegue perceber isso. E claramente você não é um político desse. Pelo contrário, entendeu? Sim. Olha, para o político mal intencionado, para o mal político, é importante que exista miséria. A principal plataforma política de um político desonesto é a miséria. Ele chega lá, num lugar onde tem aquela pessoa lá que não teve educação, que não tem emprego, que não tem renda, que não tem dignidade. E aí ele chega lá como salvador da pátria e vira e fala: olha, eu vou te dar um emprego. Olha, eu vou consertar, eu vou te dar aquela bomba. Olha, eu vou... para contratar você para trabalhar no meu gabinete, eu vou te dar aquele exame que você tanto precisa, que a pessoa está lá quase morrendo. Mas ela precisa implorar ao político para conseguir o exame, para conseguir um agendamento, para conseguir uma consulta. E esse político mal intencionado, mau caráter, ele consegue se valer disso. Inclusive comprando votos, agindo das formas assim mais podres possíveis, tá? Pô, na época do centro social, que não existe mais, a gente viveu muito isso. Nessa época de centro social, Conselho Civil também. Tem gente que foi contra a entrada da UPA. Foi contra. Ele não teve coragem de publicamente assumir que era contra, mas existia um grupo de pessoas ali que eram contra a chegada da UPA, porque meio que, pô, tu vai tirar o meu doutor que atende aqui, vai quebrar, pô. O cara vai na UPA, não vem mais no meu centro social. Olha que loucura que...
que chega. É coisa assim, moderna, tipo, disque luz. Tem político que não gosta. Claro, você liga para um telefone e troca a lâmpada, ele quer que você fale liga com pra ele. Opa, liga para um assessor, ele vai resolver aqui. Pô, peraí, vem aqui no meu gabinete, o que você quer? Não, imagina, se o cara marcar, você criar um aplicativo para o rapaz lá entrar lá no celular, agendar sua consulta na UPA ou no qualquer centro de saúde. Não, pô, liga para o meu assessor que ele agenda para você. Claro que não. Por isso, e eu vou dizer uma outra coisa aí. Você falou sobre a questão da UPA, né? E, enfim, hoje o sistema de saúde se tornou um grande cabide de empregos. Vou te dizer uma coisa, meu amigo. A gente verifica aí os administradores de UPA, clínicas da família, e a gente chega a ser engraçado. No momento a gente vê ele lá de cabo eleitoral, o rapaz trabalhando, sei lá, seja qualquer profissão, pintor, pedreiro, advogado, qualquer coisa. E no dia seguinte, após o candidato dele ser eleito, ele está lá, diretor da UPA, diretor da clínica da família. Eu te pergunto, qual é a formação que ele tem? Para dirigir um carro, um Uber, ele precisa lá ter habilitação, exercer atividade remunerada. O cara ser policial militar precisa passar por um curso de formação. Para o cara ser contador de uma empresa, ele precisa ter um curso técnico ou superior. Agora, para dirigir uma UPA, uma clínica da família, precisa de quê? De nada? Só precisa ser amigo do político? Por que não um curso superior criar uma lei, né? Já os parlamentares estão aí de um nível superior em gestão hospitalar. Eu acho que seria necessário, o mínimo que a gente espera, ter alguém profissional para cuidar das nossas vidas. Reis, não é difícil fazer isso, porque, por exemplo, já tem algumas situações de cargo de confiança, que é o famoso nomeado, que tem exigência. Exato. Você, para ser assessor jurídico, tu tem que ter... Parece meio óbvio, mas pro cara gerir a UPA, não é óbvio que o cara tem que ser um gestor de saúde. Pois é. Mas não é óbvio que o cara, para ser assessor jurídico, tem que ser advogado. Então, assim, Para ser motorista tem que ter habilitação. Eu ia entrar no assunto, infelizmente a gente está num horário já apertado, porque eu sou gestor hospitalar, né? Trabalhei, agora estou desempregado, mas trabalhei aí papo de 10 anos direto na saúde. Olha aí. Trabalhei primeiro numa clínica de hemodiálise, na saúde privada, e depois fui trabalhar no SUS, né? Mas nem foi no Rio, foi na Serra, lá em Petrópolis, que eu trabalhei. E lá, assim, amigos meus testemunharam, a saúde lá funciona muito bem, é uma cultura diferente daqui de baixo. Bacana. Né? E, assim, eu entendo muito bem o que você falou, isso acontece muito. Eu, quando voltei para Baixada, voltei para Queimados, para o Rio de Janeiro, de fato, e vi essa realidade de que você, para fazer um exame, para ter um retorno na consulta, se você não conhecer ninguém, você vai ficar em casa pegando teia de aranha. E isso me deixou, assim, é absurdo. Mas deixa para o segundo programa, quando você vier, pra gente entrar nesse assunto. Valeu, meu amigo. Entendeu? Porque o programa está muito bom, a gente não quer terminar. Mas, infelizmente, a gente está chegando no final. Mas antes do final, eu tenho que falar para vocês dessa promoção que está chegando em reta final agora. Capitão, infelizmente para você não vai fazer tão sentido, porque o Flamengo já foi eliminado. Mas a gente tem bastante tricolor ainda esperançoso. E sem contar que se for outro clube brasileiro... tem o Palmeiras, tem o Internacional. Palmeiras, tem o Internacional. A Superbet 88 tá dando ingresso, estadia... e locomoção, avião, pau de arara, o que for. Vai vir para ver o jogo, entendeu? Bacana. E fazer apostas de 15 ou mais lá no site do Superbet 88, fazer sua apostinha lá, com aquele dinheirinho que sobrou ali, legal e tal, lá no site. E esperar concorrer, já vai estar concorrendo lá ao ingresso, entendeu? Para a final da Libertadores da América, meu amigo. Não é qualquer coisa. O negócio é sério. O negócio é sério. Tá mole. Pra Libertadores, tá fácil demais. Fácil demais ganhar. E vai com o Drumete completo. A gente vai estar junto com você lá, vibrando. Na hora que sair o gol, nós vamos te dar um abraço, entendeu? Pode ficar tranquilo. Então não esqueça, Superbet 88, entra lá, faz a sua fezinha, tá? E espera para concorrer e encontrar com a gente na final da Libertadores. Baltar, só mais uma coisa aqui, que a Superbet 88, a gente falou que no outro programa também, tá sorteando um carro por mês. E gente. Pra todos os clientes que estão jogando lá. E o primeiro carro já foi sorteado, o ganhador é de São Paulo. Em breve vocês vão ter novidades aí, quem tá vendo o Drumete aí vai ver a nossa carinha lá. Mas o ganhador já vai receber o carro, o sorteio foi público, foi semana passada, seguindo as regras todinha bonitinha. Então o carro de outubro já vai ser entregue já e você continua, só ganha
Quem joga? E em novembro vai ter outro carro, dezembro também, janeiro, fevereiro, são 5 aí na sequência. Então, além de ter a Libertadores, né, que a rapaziada vai concorrer, isso aí que você falou, também tem essas outras premiações que a gente tá sempre divulgando por aqui. Bacana. Coisa linda, só me surpreende pro lado bom. Capitão, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Como eu disse aqui, queria continuar o assunto, o programa, mas a gente está com o tempo, a Sapucaí é grande e o tempo urge. Não, passou muito rápido. Passou uma muito hora rápido. que correu demais. Deixar você dar o seu abraço aí para todo mundo, deixar você dar uma falinha final aí, tá? É claro, primeiramente, assim, gostaria de agradecer mais uma vez aí pelo convite, agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando em casa, mandar um abraço aí para minha esposa, para os meus filhos, obviamente, e dizer o seguinte, o Capitão Reis, não existe o Capitão Reis, a diferença entre o Capitão Reis político, entre o amigo e entre o policial. O que existe de igual entre essas três pessoas? É o mesmo cara que é voltado sempre pensando no que ele pode fazer para ajudar o povo, para ajudar o próximo. E eu falo isso olhando aqui no olho aí daquela pessoa aí, do amigo aí que me conhece, desde moleque lá, que foi criado comigo, jogando bola na rua, do policial militar que trabalhou comigo, seja ele meu chefe ou seja ele meu subordinado, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu nunca pisei em ninguém, sempre respeitei as pessoas. Porque eu acho que é assim que o povo merece respeito, o povo merece ser tratado com dignidade. E quem respeita o próximo vai respeitar no seu lar, vai respeitar no seu ambiente de trabalho, vai respeitar como profissional. E como político, digo uma coisa. Eu sei que a gente não está em período eleitoral e nem candidato eu sou e nem poderia ser. Mas eu digo uma coisa, o povo precisa abrir seus olhos. É necessário renovar. Aquele que... Sabe aquele politicão, aquele cara que chega de terno, de carrão, que aparece de 4 em 4 anos, que conta um montão de história. Olha, meu amigo, se a gente continuar sempre com mais do mesmo, a gente vai continuar errando sempre os mesmos erros e obtendo sempre os mesmos resultados. Então, se a pessoa acha que tá bom, vamos lá, insiste. Vota no mesmo. Mas se a pessoa acha que é necessário mudar, por que não? Dá uma chance para quem tá vindo aí, para quem é novo. Renovar, né? Sangue novo, né? É isso aí. Legal, pô, obrigado mesmo, capitão, pelo bate-papo aí. O termômetro é como passa rápido o tempo, né? Quando a gente pisca, já deu a hora, mas, pô, com certeza o Capitão Reis tem pano pra manga pra gente trazer já de tá volta aqui numa próxima vai ter outro, com certeza. Já tô pensando até em chamar ele de comentarista de segurança pública pra entrar no canal. Não, porque esse primeiro a gente tem que se conhecer, né? Claro, saber legal que é. Introdução. Num segundo programa a gente pode até abordar um tema específico, porque o Capitão Reis, pô, viveu muita coisa. E a ideia é essa. Nessa trajetória. É o primeiro, a gente vai chamar você pra outros, a gente vai conversando e vamos criando essa parceria. Aí, rapaz. Então, capitão, muito obrigado, tá? Tirou onda, tá de parabéns, tá? Tamo junto. Gente, um grande abraço. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Deixa o like aí, compartilha. Grande abraço.